quando a gente passa próximo de uma escola, de um prédio. Boa noite, iniciamos a nossa web da UC de instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. Pessoal, voltando aí de férias, né? Espero que estejam todos bem e vamos seguir firmes aí. Mais um ano, né? Com carga toda e bateria renovada depois das férias, justamente para a gente romper, né? E vocês já estão caminhando cada vez mais próximos ao final do curso. Então, vamos seguir firme aí que já está bem próximo do fim. Boa noite, Hélio. Bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Everton. Beleza? Tudo bem? Só o Uai, ouro? parece que só entrou na live aí, ué. Show de bola, vambora. Eu tava começando sozinho, ainda bem que você entrou, cara. Eu não gosto de gravar sozinho. Você chegou aqui pra gente trocar ideia. Fechado? Beleza. Show de bola. Aproveitando que você entrou, já vou até. Tinha uma coisa que eu tava em mente aqui, realmente sobre a UC de McFlu. Já está sendo gravado justamente para os demais colegas que tiverem dúvida. Já está aqui, né, a informação e que possam assistir. Conseguiu fazer tranquilo? Deu tudo certo? Não, tranquilo. Eu lembro que eu fiz não, né? Deixei ali de modo meio no meio do caminho ali a primeira. Eu creio que sabendo a primeira, a segunda sairia de forma mais tranquila, né? E Como aí você eu diz, deixei. Ah, fiz lá, o negócio tá tudo certo, é outra coisa, né? vai estar, vai estar. E hoje que eu fechei, não sei se eu consegui avisar todo mundo, e salvo engano, eu creio que eu mandei uma mensagem que o envio ficou até hoje, justamente para não dificultar a vida de ninguém. Então, quem não fez ainda, apesar que não é seu caso, né? Se a pessoa tivesse aqui e não tivesse feito, teria a oportunidade para ela fazer, tirar uma dúvida e tudo mais. Não, pois Mas é, eu vi mesmo que você tinha postado lá. E era até o prazo até dia 26, que era hoje. exatamente, foi extraoficial, né? Eu não posso oficializar ele na plataforma porque eu vou ser cobrado de acordo com aquele cronograma. E aí, como que eu coloco uma data muito posterior, né, ao que está o planejamento? Só que como eu tenho como fala, a alçada, né, de decidir isso no papel, né, que no caso é na plataforma, tá lá a data certinho, mas extraoficialmente entre a gente, né, teve esse reajuste aí justamente para vocês terem um tempo maior para fazer, né? Não ser prejudicado também, porque estava muito em cima, o planejamento estava muito em cima das festivas de fim de ano e realmente dificulta muito. Não, tranquilo, como você disse, favoreceu nós um pouco aqui, porque o trem tava meio arrochado mesmo. Exatamente, foi por isso. Mas show de bola. Tomara que apareça mais alguém aí, mas se todo mundo fez, melhor ainda. Só desligar minha câmera aqui, só esse momentinho de introdução e vou compartilhar minha tela, Hélio, com a nossa plataforma, como que ela tá hoje. Deixa eu abrir ela aqui. Então, beleza, eu vou Né? mandar uma mensagem no grupo aqui avisando que tá tendo Oh, aula. excelente. Para a gente ver a nossa próxima webcast que está começando agora. Isso. Então, aqui a plataforma, né? Instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. São 3 atividades avaliativas: SAP 1, fórum de discussões e uma lista de exercícios. E aqui as datas das webaulas, né? Hoje, 26, assim vai com a pausa somente para o carnaval, né? Que seria a aula do dia 23, chegando até o dia 9, o envio da atividade até 5 de março. E temos a recuperação, que não vai ser o caso de ninguém, né? Assim a gente espera, mas está aí para o dia 6 do 4, na verdade está errado, tem que ser 6 e 7 do 3. Já vou aproveitar, vou ajustar para deixar certinho isso aí, mas é 7 do 3. Não vai ter esse tempo todo não para a gente resolver essa situação. Esse cronograma aí que você está ajustando aí, Everton, esses momentos da aula é biaula ali, tá, a data tá certa aí? Parece que hoje parece que não tinha, né? Não teria esse final de semana, o que eu recebi tem esse final de semana, dia 28. Ah, não, não tá certo, é porque teve uma alteração aí, ó, uma atualização que antes não tinha, não. Ah, show de bola. Então,
Eu até mudei aqui, ó, mudei para o mês 3. Vou mudar ao vivo aqui esse cronograma e colocar o certo aqui, que é a recuperação é 6 e 7 do 3. Talvez por isso que o pessoal tá meio perdido aí, não tá entrando ainda. Pode ser também, né? Mas creio que eles vão chegar. Não, tranquilo. Então aqui as nossas datas, né, de web aula, a recuperação, que não vai ser seu caso, né, Hélio? Você está sempre aqui, é muito difícil um cara que participa, tudo mais, tira dúvida, ficar. E Não, não. então Tomara que não. já vou pular essa parte aqui e vem para os encontros, né? Sábado já tem um, posteriormente, né, dia 11 tem outro, 25 do próximo mês. Esse 25 aqui vai estar bem após a semana do carnaval, né? E Isso. por último, o dia 4 do 3 aí, para a entrega para os encontros presenciais. O link está aqui e vamos dar uma olhada nas atividades, né? Primeiro, a SAP 1, valendo 28 pontos. No caso aqui está SAP 1, SAP 2, na verdade, é só a SAP 1 que vai ser avaliada, porque as duas são bem similares. Eu vou deixar Essa a outra questão do oculta. conteúdo eu nem cheguei a abrir, não, nessa nova SAP aí, não. Eu Vou só deixar fui as oculto. datas do momento presencial e da zero. Show, mas agora a gente está com esse tempo aí para verificar. Então, é somente a SAP 1, porque as duas são muito parecidas, né? E a lista de exercícios. Vamos ver a SAP 1, o que ela traz para a gente, ó. Baixa pressão. Então, o senhor Joaquim das Neves fez contato, né, com sua empresa para verificar por que esse sistema de climatização residencial é um Highwall com um R22 não está refrigerando de forma eficiente a sua sala de estar. Você, como dono da empresa e preocupado com o bom atendimento do cliente, irá verificar qual o real inconveniente do ar-condicionado instalado por um de seus funcionários. Em função da sua experiência com outras reclamações desse tipo, você supõe que a causa do inconveniente seja a falta de fluido refrigerante devido a um micro vazamento por deficiência no aperto das porcas de conexão. E aí a moça aí te contando, né? Então, para realizar esse atendimento, você terá, né, que cumprir aí algumas tarefas. Então, qual que é o conceito da atividade? Aqui está 14 pontos, mas eu vou ajustar isso aqui. Então, elaborar um relatório em editor de texto, né, relacionando quais ferramentas, equipamentos, instrumentos e materiais de insumo que serão conduzidos e qual a função, né, de cada item inserido na relação, além dos EPIs a serem utilizados. Então, é um relatório, né? Então você vai falar que ferramenta você vai usar, por exemplo, conferir aperto. Então você já precisa de uma chave, né? Uma chave de boca ou preferir chave inglesa, né? Para fazer esse aperto. Então quando a gente aperta as porcas, né? Por exemplo, se for no níquel, você já precisa de duas chaves, uma para segurar e outra para fazer esse torque. Porque se você torquear só com uma, você torce a tubulação de cobre e tem danos, né, estruturais à tubulação. O que mais? Microvazamento. Você pode usar o método da água e sabão, né, que é o mais convencional. Tem também procurar vestígio de óleo, né, geralmente em porcas, pontos de solda, né, pontos de união pode ser que encontre, e temos os aparelhos eletrônicos, né, para detectar fuga de presença de fluido refrigerante. Se tiver um vazamento ali considerável, o seu detector eletrônico vai conseguir fazer essa leitura. O que mais você vai precisar? Um manômetro, né, costumeiramente chamado de manifold. Se você vai corrigir um vazamento, você vai precisar de nitrogênio depois para pressurizar e ver se ficou legal. Você vai precisar de uma bomba de vácuo, né? Posteriormente, 141B para fazer limpeza, se for o caso. Se não for, né? Você vai precisar de bomba de vácuo para depois fazer o vácuo e a reoperação com fluido refrigerante, balança, né? Então são vários elementos aí que é bom citar. Ferramentas, chaves, né? Ferramenta, mas você vai precisar muitas vezes o tubo torche, né? Tubo torche para corrigir esse ponto de vazamento e assim vai. Então,
citei alguns exemplos aí para vocês, né? Então vai trabalhando e como que vai ser avaliado, né? Desenvolvimento do relatório relacionando quais ferramentas, equipamentos, instrumentos e materiais de insumo que serão utilizados, além da sua finalidade, e uso de termos técnicos na descrição do material relacionado, organização e clareza. Então é necessário constar somente os materiais necessários na solução do inconveniente. Esse relatório de no mínimo 2 páginas deverá conter uma introdução e uma conclusão. Então, aqui ele dá uma condição que tem que ser mais do que 2 páginas, mas pode ficar à vontade se você conseguir escrever de forma enxuta, lembrando, vou escrever isso aqui, o tutor sabe, né? Não, Beleza, beleza. Acho que o meu vai ficar bem chuto, hein? o tutor sabe como é que faz, mas não é isso não, tem que escrever de forma como se uma pessoa iniciante nessa área, né? Um quase leigo aí consiga ler e entender como se fosse um procedimento mesmo, um checklist que você está fazendo fosse passar a um outro colaborador. Então, é importante que tenha, né, as informações pertinentes, não precisa encher muita linguiça, né? Não precisa ser sucinto e trazer, por exemplo, vou reoperar o sistema, mas não vou colocar a bomba de vácuo. Pô, vai fazer sem vácuo, fica complicado. Precisa de um vacômetro. Vou fazer a recarga de fluido, né? E não vou usar balança. Então, tudo isso aí é complicado, né? Tem que colocar esse, principalmente não, essencialmente tem que colocar os básicos, né? Então, vem relacionando isso e qual atividade que faz, pode ser de forma um embaixo da outra, né? Uma espécie de diagrama ali diagrama não, seria quase um checklist mesmo para a pessoa ir conferindo e realizando os passos, né? Para reoperar esse sistema. E lembrando, se está com um micro vazamento, tem que corrigir, né? Isso é importante, que é o nosso diferencial, né? A gente chega na praça aí, eu já ouvi inúmeras vezes que me disseram que o fluido vencia, né? Fluido refrigerante venceu, tem que trocar. Isso aí, para um fluido refrigerante vencer, é muito complicado, né? Demanda muito tempo. Não, tem que só completar. Se você só completar, posteriormente você vai ter que voltar nesse cliente para completar de novo. Então, o ideal é corrigir realmente esse ponto de vazamento, porque o sistema é fechado, né? Não é para ele ficar, né, com a carga de fluido baixa em pouco tempo. Isso é para acontecer de acordo com muitos anos aí, pela perda que é bem pequena nas pontas de conexão, né? Então, o nosso diferencial é esse, apresentar ao mercado o que é certo, que depois que o mercado experiencia, né, recebe, tem essa possibilidade de ter uma boa manutenção. Provavelmente os que fazem de qualquer forma ou de um jeito ruim vão perdendo espaço. Que aí o mercado vai querer não só preço e qualidade junto. Se você conseguir mostrar esse diferencial, então esse tipo de coisa aí de fluido vencido, só completar, a gente vai evitando fazer e vai fazendo da forma mais adequada possível. E a SAP 1 é justamente esse relatório que tem que ser trabalhado e junto com ele, né, a atividade é a lista de exercícios com a relação ao ar-condicionado. Aí tem perguntas aqui, ó. Vamos lá, são 15 perguntas, né? O tubo capilar normalmente é aplicado em sistema de refrigeração de pequeno porte, como por exemplo, parede de ar-condicionado em refrigeradores domésticos. O tubo capilar tem a finalidade do quê? O que que o capilar faz? Aí vem segunda, né? Finalidade de controlar com precisão a quantidade de refrigerante que entra no evaporador. Que dispositivo que faz isso, né? Antes do evaporador, aí fica mais fácil, né? Fica mais tranquilo de responder, é só olhar o diagrama. Então, aqui, ó, tipo de recolhimento do fluido refrigerante se baseia na diferença de pressão entre o aparelho e o equipamento de armazenagem do fluido é o recolhimento, e aqui tá também, a resposta tá quase no texto, e assim vai, tem as perguntas aí pertinentes, né, à nossa área para serem respondidas. Está com uma tentativa, tá bom? E vocês vão me dando feedback aí se uma foi necessária ou se a gente precisa rever isso aqui. Então, essas duas atividades somadas já vão dar 43 pontos e mais o fórum de discussão que está aqui
né, na plataforma aí, valendo 6. Então, é importante que eu faça, né? Dica para o fórum aí, vocês que já são antigos, faça primeiro, né? Que você tem liberdade de escrever sobre basicamente todos os assuntos, todas as respostas possíveis. Do segundo para baixo, já vai ter que ler o que o pessoal comentou antes para não fazer um comentário igual e, infelizmente, ficar sem nota, certo? Então, temos essas atividades aí, algo, nada, né? Nada fora do comum que nós já sempre trabalhamos aqui na nossa plataforma. Então, vou aproveitar, vou compartilhar com vocês o slide de hoje. Só um segundo. Então, aqui, né, os nossos slides, qual que é o objetivo dessa cena? Identificar o sistema de climatização dos componentes, interpretar fluxogramas, identificar a sequência de funcionamento, identificar os diferentes tipos, né, de sistemas de absorção aplicados à climatização, interpretar o projeto da instalação do sistema de climatização e selecionar as melhores opções de sistemas a serem adotados para cada aplicação. Então, como são divididas, né? São classificados os nossos sistemas de climatização, né? Então, os condicionadores de ar, popularmente chamados de ar-condicionado, podem ser classificados principalmente quanto ao seu tipo de expansão e de condensação. Além disso, a classificação quanto ao tipo de expansão pode ser dividida em direta e indireta, conforme o Creder, né? Creder tem um livro aí muito interessante na nossa área. Quem tiver maior curiosidade aí pode buscar ele, o Creder. Tem um livro muito bom para o nosso curso, né? Tem aqui, ó, expansão direta, né? A serpentina do condicionador, evaporador ou condicionador, recebe diretamente do ambiente condicionado ou pela rede de dutos a carga de ar frio ou quente. Dentro dessa classe encontra-se, né, os condicionadores de janela, ou ACJ, os splits, multi-splits e unidades compactas de self-contained. E expansão indireta, né, a serpentina do condicionador ou evaporador, serve-se de um meio secundário para receber a carga fornecida pelo ar. Nessa classe, né, destacam-se os chillers, fancões água gelada, que utiliza a água como meio intermediário para a troca térmica entre o fluido frigorígeno e o ar a ser tratado. Então, expansão direta ali, o nosso split, um exemplo. Ele vai lá, ele já tem um processo de expansão, então o fluido mesmo troca calor com ar, né? Quando ele passa ali tanto na evaporadora quanto na condensadora. Então a troca de calor é feita diretamente entre o fluido refrigerante e o ar. Então o ar que a gente quer climatizar, né, que é no ambiente interno, ele já com o fluido chega a uma temperatura bastante baixa, né? Ali por volta de 6 graus positivos, 6 graus Celsius, e troca com o ar ambiente que vai estar ali uns 28, né? Se tiver uma sombra boa, uns 28 graus Celsius, e vai fazendo essa troca. Então, expansão direta. Expansão indireta, o chiller, como funciona o chiller? Lá, ele vai gelar a água, né? Então, fluido refrigerante. Na condensadora, troca com o ar, ou pode ser com água, né? E na evaporadora, se for imaginar, né, dessa forma, se dividir esse sistema em duas partes, ele vai gelar a água, né? Ele vai trocar calor com a água, e a água, perdendo calor, né? Estando uma temperatura mais baixa ali, ela vem e troca com o ar ambiente. Então você tem duas trocas, o fluido com a água e a água transportando, né? Sendo transportada a uma temperatura mais baixa, vai trocar calor com o ar ambiente. Então chega ali a água a 7 graus Celsius, né? E vai trocar com o ar no seu ambiente interno que está em 28. E esse fenômeno aí já é expansão indireta. Tem um intermediário ali, um agente intermediário para fazer essa transferência de calor. E é o tipo de condensação, né? Como ele diz, tem condensação a ar com circulação natural ou forçada através de ventilador. Condensação a ar, os nossos splits normais, eles têm circulação forçada, né? Tem um ventilador ali forçando o fluxo de ar contra a serpentina para realizar uma troca mais eficiente. Circulação natural, geladeira, né? Geladeira tem a serpentina dela lá, fica exposta e o ar que passar vai realizando essa troca. Temos condensação a água com ou sem retorno.
E aí já é mais esses sistemas com torre de resfriamento, né? São sistemas que a água acaba sendo mais efetiva para a troca de calor, para essa retirada de calor, só que com isso ela tem um custo elevado. Você precisa de uma torre de resfriamento, um sistema que demanda espaço, né? Demanda espaço, demanda tratamento de água, demanda vários cuidados, né? E um investimento mais alto. É mais eficiente? É, só que o investimento é maior e demanda espaço também para fazer sistema, que seria a condensação à água. Então a troca ali na condensadora, em vez de ser ao ar, né, como são os nossos splits, é feito com a torre de esfriamento. Então a água vem fazer essa troca ali na condensação e tem a condensação evaporativa, que são esses novos elementos aí, né, que estão surgindo no mercado justamente aproveitando-se, né, da baixa umidade e alta temperatura nos locais, que esse processo, né, de seria uma espécie de vapor d'água ali, né, fazer esse choque térmico ter uma variação de temperatura e com ela isso é usado para condensar, né, os sistemas e até outros, né, tipos de equipamento que usam até para insuflar, né, esse ar com a temperatura menor ali, carregando uma umidade junto, justamente que é o sistema evaporativo. Então, os tipos de sistemas de climatização, né? Temos aqui o condicionador de ar chiller com fan coil. Então, o chiller é aquela parte que faz a troca lá, né? Você vai ter a condensadora dele, né? Ali fazendo a sua troca com água e fluido refrigerante. Então, o sistema de condicionador, né, sistema de condicionador de ar do tipo chiller utiliza-se de um fluido intermediário para retirar calor do ambiente a ser resfriado. O fato de funcionar apenas para resfriamento é uma das limitações desse equipamento de climatização em que o aquecimento é feito por outros meios, com o uso de resistências elétricas ou sistemas de aquecimento de água auxiliares. A água, né, o fluido intermediário, é resfriada no chiller, que fica situado em uma casa de máquinas. A água resfriada circula por bombas até, né, bombas de água até o fan coil, onde finalmente ocorre a troca térmica com o ar a ser tratado. Então, o fan coil é muito similar a um self-contained, né? A diferença é que ele não vai ter um compressor lá, ele não tem vários acessórios que o self tem. Então, no fan coil, ele vem a água gelada, tem um motor ali para gerar não é o ventilador, a turbina, né? A gente comumente chama de turbina, para girar ela ali dentro da voluta e realizar a troca. Então chega água gelada para fazer isso. Tem uma diferença, um fan coil? Não, muitas vezes não, sua grande maioria ele acaba sendo mecanicamente mais simples do que um self-contained, justamente porque ele só recebe água gelada e faz a troca. Então, acaba sendo mais simples. E os menores, né? Que no caso, o sistema de água gelada pode usar um split high-wall, pode usar um piso-teto, pode usar um cassete, né? E são os fancoletes, né? Como não? É o diminutivo do fancoil. Então, os fancoletes aí tem vários tipos. E basicamente, o que que tem diferente de uma evaporadora normal é um atuador, né? Então, a válvula ali, para quando liga ele, ele abre a válvula para a água gelada circular. E quando desliga, essa válvula fecha, né? Para que a água não circule por ele. Basicamente, o que mais que ele vai ter? Ele vai ter a turbina, né, com o motoventilador também. A serpentina vai mudar que em vez de passar o fluido, vai passar água gelada. E assim vai. Acaba sendo um sistema, às vezes depende do tipo de HM que você tem, né? E HM é interface homem-máquina, até mais simples de fazer a manutenção. Costumeiramente, né, pelo menos na empresa, o pessoal fica muito não seria a palavra redil, né? Seria um pé atrás ou um pouco de medo quando fala de chiller. Mas acaba que é um sistema muito mais tranquilo porque ele é maior, né? Por ser grande, é mais fácil você encontrar as dificuldades, né? Encontrar os desvios, o tipo de manutenção a ser realizado. Ele tem mais elementos ali por ter tubulação, bombas, né? De recalque e tudo mais, bomba de sucção, mas acaba sendo mais fácil por ser maior. Muitas vezes um split, né, pequeno ali, você corta a mão na letra, rasga a luva, né, que a gente não trabalha sem luva, pessoal do técnico do Senai não fica sem EPI, né.
Então ali rasga a luva e tudo mais, acaba sendo mais difícil, quebra a carenagem. Então eu, né, a minha experiência, eu gosto mais dos maiores por ter a facilidade de manusear. E o chiller não tem esse mistério, né? Tem os compressores, e o fluido, né, vai resfriar a água e a água vem pelas tubulações e resfria o ar no ambiente interno. Chiller, cuidados, né, do chiller. Você tem que usar um, se não me engano, é glicol o nome. Toda vez que eu vou lembrar desses nomes químicos, né? Eu tenho medo de fazer confusão, mas salvo engano é glicol, para cuidar que a água não comece a congelar dentro da sua tubulação, que infelizmente se ela congelar, você também vai fazer esse processo, é mudar as propriedades físicas, né, do seu material da tubulação, vindo até ter problemas de fratura, né, rachar essa tubulação. Então, o glicol é para que a temperatura da água chegue a mais baixa e ela não congele, porque a água começa a congelar a 4 graus Celsius, né, dentro da tubulação. Então, os 7 pontos de Schiller geralmente são acima de 4 graus Celsius para evitar esse risco. Tem que tratar também. Se não tratar, meu amigo, o Schiller vai tendo problemas, aí você tem que abrir ele para varetar, né, os tubos ali de troca de calor, que senão ele perde totalmente a eficiência. Limpeza também pelos filtros, né, os filtros Y lá, justamente para evitar, né, formação de sujidade e tudo mais, porque isso interfere nos trocadores. Então, aqui a imagem no chiller, né? Então, a condensação do chiller pode ser feita através de circulação de ar forçado ou por meio de água com retorno. Então, utilizando condensação por água com retorno, faz necessário uma torre de resfriamento como apoio para resfriar a água que passa pelo condensador. Aqui é a fotinha dele, né? Um sistema bastante robusto aí, vocês veem as tubulações que também precisa de um cuidado, né? Justamente dependendo do tipo de material, a fixação, se vai receber muita vibração, e elas são transportadas assim. Shader é bom para estruturas, né? Que eles sejam projetados para suportar um peso no ponto mais alto para ajudar, né? Ou para usar a gravidade ao favor, né, do sistema, para evitar consumir mais energia. E as torres também, né? Precisa de espaço para colocá-las. A gente sai do chiller e vem para o ACJ, né? Se alguém já teve a curiosidade, por que que chamam ACJ? É ar-condicionado de janela, né? Abreviação. Então, são do tipo mais comum e contém num só corpo todos os componentes para condicionamento do ar. São de fácil instalação, principalmente em edifícios, pois não requerem complementos especiais ou grandes modificações na arquitetura, também não ocupam espaço útil no recinto. Os aparelhos, né, fabricados em série, como qualquer eletrodoméstico, comercializado também da mesma maneira para condicionamento de recintos em pequenas dimensões. Então, isso aqui tá ficando em desuso, né? É importante a gente falar porque tem muito ainda. É lógico que o mercado está tomado, né, de aparelhos split, mas tem muita CJ ainda. Então, é comum a gente ver em locais específicos, né? A pessoa não quer, tem dificuldade para instalar, contratar alguém com a cadeirinha para instalar um equipamento de split, né? A pessoa vai lá e coloca esse aquecimento de modo paliativo e também já não, como é mais difícil encontrar, não tem a mesma eficiência do split, né? Ele também está ficando mais caro, né? Para comprá-lo, porque quem compra é justamente por uma demanda específica ali de espaço e instalação. Então aqui está ele, né? Como que funciona? Tem o lado frio e o lado quente. Importante, está instalando um ACJ, coloque ele com uma leve queda para o lado frio mais alto que o lado quente. Por quê? Geralmente o ponto de drenagem desse instrumento é na parte do lado quente ali, ó, conforme está o desenho, né, que é o ar quente entra, que seria, como ele não é dividido, mas seria a condensadora. Ali tem um ponto de drenagem, você coloca ele com leve inclinação, você evita que a água se acumule na bandeja, né? E ela escoe toda para o ponto de drenagem. Então, esse é um cuidado importante aí que a gente tem que ter com esses sistemas, né? Cada vez estão tentando modernizar mais o ACJ, já utiliza controle remoto e tudo mais, só que está em desuso, né? Vai ser para utilizações específicas mesmo. Então, os condicionadores de ar que operam com ciclo reverso, né? Tem reversão do sentido do fluxo do fluido refrigerante por meio de uma válvula reversora, conforme demonstra a figura
do fluxograma do frigorígeno para condicionadores de ar de janela split. Então, nesse caso, né, considera-se que o equipamento está sendo utilizado para aquecimento do ambiente, a válvula reversora inverte o sentido do fluxo de refrigerante, de modo que a rejeição de calor, né, que era realizada no condensador, começa a ser feita dentro do ambiente, e a absorção de calor, né, que é realizada no evaporador, ocorre no ambiente externo. Então, inverte. Aqui na nossa região não é comum, né? Tem os equipamentos quente e frio, mas a gente aqui utiliza só o frio mesmo, porque o quente, o sol já faz o trabalho dele, né? Então, aqui ele está trazendo um escopo, né? Tanto do ar de janela de split. Então, quem estava perguntando antes da evaporadora, né? Quem que vem? Tá, o desenho aí também, né? Quem que vai vir antes da evaporadora? Então, aqui tem um desenho na unidade interna de evaporadora. Tem o sensor de temperatura ambiente, sensor de temperatura do evaporador. E aí, por onde que ele entra, né? E aqui tem a unidade externa, que é a válvula de serviço, válvula reversora, tem compressor, né, com o filtrinho dele ali. Na verdade, nem sei se é filtro, isso aí tá com cara de retorno, né, para o óleo, que o compressor não pode funcionar sem óleo, né? Então é importante que esse óleo retorne, evite ficar passeando. É lógico que nos splits o óleo passeia, né? Uma pequena quantidade vai passeando. Aí, em sistemas maiores aí tem o reservatório, né? Justamente para evitar que esse óleo fique aí rodando pelo sistema. Trocador de calor, dispositivo de expansão capilar e a válvula de serviço, que é indicado o caminho, né, do fluido, como que ocorre. Então o fluido sai do evaporador, depois que ele evapora, alguém sabe me dizer, o Hélio, o Lucas, para onde que ele vai depois do evaporador? Os dois ficaram em silêncio aí, o evaporador, a ideia dele é evaporar, né? Então é levar o fluido ao estado de gás. E é um cuidado que a gente tem até o superaquecimento, né? É feito ali justamente para garantir que o fluido não fique líquido mais vapor, que ele fique somente vapor. Então é importante, né, o superaquecimento justamente para garantir que ele, né, esteja no estado gasoso. Então o gás é importante ali que a gente tome esse cuidado para não entrar fluido, né? Para não entrar fluido, não, para não entrar líquido no compressor. Então sai do evaporador, passa no compressor, ganha pressão, ganha temperatura, vai para o condensador. O condensador vai fazer o seguinte: condensar esse fluido. Então, depois da condensadora, vem e passa na válvula de expansão e da expansão para a evaporadora. Então é importante, a expansão vai pegar esse fluido, né? Vai ter uma queda brusca de pressão e com isso tem a queda de temperatura. E aí esse processo, né? Quando esse fluido baixa a temperatura dele e baixa bastante, baixa a pressão e consequentemente a temperatura, ele vai passar na evaporadora de novo para retirar calor. Então, tinha uma pergunta lá, né? Você já sabe qual que é o dispositivo que vem antes, né, da evaporadora. Só colocar o nome dele lá. E aqui a válvula, né, reversora para um condicionador de ar. E temos os condicionadores de ar self-contained. Então, é que contém tudo nele mesmo, né, no próprio corpo. Os sistemas de self-contained são indicados para média e grandes ambientes, como shoppings, centrais e grandes salas, como bibliotecas e auditórios, justamente pela alta capacidade de refrigeração. É lógico que o self ele é muito utilizado pela questão de espaço também. Você faz uma casa de máquina ali, né? Sistema de dutos também é importante que ele esteja sistema de dutos e o sistema de retorno de ar. Dentro da casa de máquinas, faz uma caixa de mistura, né? Com renovação de ar e aí você utiliza para climatizar ambientes maiores. O self é uma mais barata, é uma opção mais barata do que se comparado a um chiller ou um VRF. Mas o nível de tecnologia dele também é menor. Ele é muito mais parecido a um sistema split, né? Só que em maior porte. Não é a mesma coisa. Mas se for analisar, né, o nível de... Fala.
que o O nível de tecnologia, né, do processo é muito mais similar. Então, ó, funciona tanto para resfriar os ambientes como para aquecer, sendo que o aquecimento não é feito pelo ciclo de repressão reversa, mas pelo uso de resistências. Então, também pode controlar a umidade, né? Dependendo se você fazer uma climatização técnica em locais que têm umidade alta. Então, os condicionadores de ar, né, self-contained, são equipamentos similares aos ar-condicionados de janela, pois possuem uma única carcaça, todos os componentes necessários para condicionamento de ar. Quando ele tem tudo junto, condicionador, condensador, evaporadora, tá tudo dentro dele, ele é conhecido como rabo quente, né? Então é o self com rabo quente, porque a descarga desse ar, né, que troca na condensadora é feita ali. E são menos eficientes, né? São sistemas ineficientes aí justamente por isso. Você tem que controlar para não misturar para o seu equipamento, não fazer admissão do ar quente na parte da evaporadora. Então tá muito em desuso os rabo quente, né? Os equipamentos rabo quente tá muito em desuso. Já não, você tem pouquíssimo aqui na cidade mesmo, tem poucos. É pelo que eu conheço nos órgãos públicos aí. Então, diferencia-se dos aparelhos de janela devido ao grande porte e maior capacidade de refrigeração, além de geralmente necessitarem de tubulações ou dutos, né, chapas metálicas para o... Professor, Sim, Lucas. deixa eu só voltar lá, te falar lá dos de janela. De janela hoje já tem os inverter, viu? Rapaz, é sério? Tem, a LG tem, a Consul lançou. O da LG ainda já é novo, já é com R32. É com gás Rapaz, R32. tem a notícia ruim com esse R32, né? A Daikin voltou atrás com o R32. Voltou? Voltou. Eles que começaram, né? Isso aí é o pessoal da Europa que estava desenvolvendo esse estudo com esse fluido, e a Daikin já tinha nos seus equipamentos o R32 e agora eles estão fazendo uma espécie de retrofit. Conversei com o pessoal, parece que não foi legal a utilização dele, e eles estão fazendo um retrofit e eu não lembro para qual fluido. Mas era para o 32 vingar, né? A ideia era que ele vingasse, só que parece que já Mas não fala que tá. lá na Europa já faz tempo que usa ele, ué. Isso, os caras já usavam ele, mas parece que não deu muito certo. Depois eu vou buscar e trazer certinha a informação, mas eu ouvi que tava tendo quase como tem no carro, um recall, né? Um recall. Tava tendo basicamente isso, um recall dos equipamentos de ar-condicionado. Vou aproveitar e vou digitar aqui, ó. Vamos ver o que Esse é novo. é. Eles estavam falando que o R32 estava muito ruim. Eu não lembro qual que era o problema técnico, pra falar a verdade, mas eu vi circulando isso e alguém aqui nas nossas turmas disse que o R32 realmente estava em. Eles estavam recolhendo os equipamentos de volta e dando outros. Depois, se quiser pesquisar aí Essa é também, nova Lucas. para mim. E você me Essa é contou um nova, trem não tô... novo que inverter no ACJ, a dificuldade dele era colocar um rotativo, né? Porque é bom colocar. Bom, não, o rotativo ele é mais eficiente do que o alternativo, né? Que era o comum ter na CJ. Então Pois é, era. a LG tem, a LG e a Consul também lançou, os dois. E ele já tem até. Daqui a um dia tem Wi-Fi também nesses equipamentos, né? Apesar que eu achei que eles iam praticamente deixá-lo em desuso, não investir mais, né, em pesquisa e desenvolvimento para esse tipo de equipamento. Mas pelo que você está me contando aí, tá tendo mercado para isso. Tá tendo. Porque os prédios antigos, se você for pensar bem, os prédios antigos, tudo é CJ, né? Aí a pessoa às vezes não tem como colocar um split. Aí acho que eles estavam olhando esse mercado, né? Exato, e ainda entra outro ponto, Lucas. Esse dia atrás eu estava conversando com um pessoal de uma empresa que não é que eu trabalho, né? Eles atuam muito nessa área de instalação no privado, máquinas que precisam de rapel, né? Deixando na cadeirinha e tudo mais.
E aí, conversando e tal, me veio não cheguei a questioná-los, mas o seguinte, quem garante que a fixação dessas mãos francesas os caras estão fazendo de forma correta? Já pensou É daqui verdade, 5, 6 anos, o tanto de ar-condicionado aí pendurado pela tubulação ou despencando? é verdade, Então, assim, será que o pessoal realmente faz da melhor forma, né? Esse é um é risco, verdade. né? Esse é um risco, realmente. Então, o pessoal do rapel, da cadeirinha aí, eles comentam, né? Mas tem muita gente fazendo de forma inadequada. Eles mostraram um vídeo de um cara que não dá nem pra falar que concorre, né? Mas que instalava com 2 latas de cimento, cara. Ia lá no terraço do prédio, colocava 2 latas de cimento e pendurava. E Rapaz, você imagina o pendurava, é? nível. E trabalhava com 2 latas de cimento. Ele não tinha o equipamento contrapeso, né? Contrabalanço lá, não lembro mais o nome certinho, que faz de acordo os cabos certos, né? Para sustentação de peso, conferindo o nível de segurança. Cara, não, 2 latas de cimento ia lá e se pendurava do prédio. Imagina ser do 33º andar, pendurado por 2 latas de cimento. É verdade. Isso aí é quase o cara tá. Um dia ele ia cometer suicídio, né? E quem garante que É. a sustentação dele, os cabos que ele tá usando, era eficiente? Então ainda tem maluco aí, muito maluco no mercado, infelizmente, né? Que isso depois causa transtorno para muita gente que não precisaria passar. Prejuízo alto, hein? É verdade. Não, mas é isso, valeu, Lucas. Você me contou do inverter, eu vou dar uma olhada depois, porque tem local que realmente é muito mais, vamos falar, já que o ACJ agora tem o inverter, né? Acaba sendo usual, né? Especificar ele justamente pela questão É. da dificuldade, custo de instalação. Tem lugar que não pode mudar a fachada, né? Essa aí foi boa, bem colocada. Agradeço a Mas, participação. Pode mas falar. aí eu não sei, esse R32, porque eu ouvi falar que a LG está pronto para tirar o 410. Todo mundo está pronto para tirar o 410. Agora você está me falando isso? Será que não é um erro de fabricação Daikin, né? da própria Daikin? Tem, É. tem um outro blend que eles estão trabalhando, eu não lembro mais qual que era a universidade. Também estava em inglês esse trabalho. E eu não sei porque, procurando aqui, eu achei. O pessoal tinha feito o 32, mas já tinha outro fluido já. Era uma mistura de um bocado, cara. Era um blend lá com 410 e tudo mais. Eu não lembro o número, mas ele era da família, salvo engano, dos 400 ainda. Que ele tinha o menor, que é o GWP, né? E tinha Aqui é o. professor, na realidade, professor, aqui é professor que dá aula aí, o Cleidson, né? Uhum. Ele falou para a gente que a tendência é desses fluidos, o fluido mesmo, sair todos, né? Entrar, tentar colocar gás natural. Mas aí eu não sei, ele deu uma explicação lá bem ampla. Eu não sei, esse negócio é meio complicado. E na natureza mesmo não tem um que suporte. Por quê? Não sei se você lembra na aula que a gente teve, lá era inflamabilidade, é propriedade física, né, de trocar de estado físico, que é condensar e evaporar. Ele não pode ser agressivo à camada de ozônio, ele não pode ajudar no efeito estufa. Eu falei inflamável, né? Ele tem outra questão de ser higroscópico, que alguns são, que era o caso da amônia, que parou de ser usado. Cara, é muita coisa para um fluido ter. Então, assim, você tem que ficar toda hora inventando, misturando, misturando, testando, testando para ver se ele tem toda essa propriedade. É lógico que não vai ter todas, mas o que chegue mais perto de atender como se fosse o melhor custo-benefício. Então o fluido não vai ter jeito, cara, vai ser uma constante evolução isso aí. Eu não sei se chegaria no natural, né? O natural ele tem alguns problemas que precisa. O problema é que eu falei para ele, o problema é que o natural, todos são super inflamáveis, né? Exatamente. Inflamável demais. Mas ele falou que a tendência é essa. Eu não sei onde ele tirou essa pesquisa, para onde ele Ele tirou esse estudo. tem que dar um ponto para ele que ele é muito próximo ao pessoal da Electrolux. Apesar que a Electrolux não é É, historicamente uma empresa que investe
muito em desenvolvimento, né? Que eles nunca estão a primeira do mercado a lançar alguma coisa. Isso fica mais para É LG e verdade. Samsung, né? Minha ideia, Uhum. mas ele tem muita proximidade com o pessoal da fábrica e tudo mais. Eu creio que ele participe de eventos aí que poucos têm acesso, né? Então pode ser que ele tenha um fundamento aí. Só é mais difícil encontrar na natureza porque se tivesse na natureza, alguém já teria pego, né? Não ia estar inventando esse tanto de fluido. Então tem um ponto aí. É, sabe quem que pode responder? Só o tempo, né, Lucas? Agora. É verdade. A gente esperar passar o tempo aí para ver quais são as cenas do próximo, as cenas dos próximos capítulos, né? Mas, Essa cena aí é igual a gente falando, agora você falando isso. Vai tirar ele falando que o E22 está para sair. Daqui uns anos aí já vai sair tudo. 410 também é para banir. Agora já está falando que o 32 já não está sendo adequado, né? Então a gente fica assim, como é que a gente fica nessa, né? Aí fala em fluido. Aí ele já está falando em fluido aí, em gás natural que ele é inflamável. Agora você imagina o tanto de gateio que tem de goiano que está lá de qualquer jeito, esse tem inflamável explodindo. você viu? Teve um caso esse tempo atrás, ano passado, um cara explodiu um compressor com gás de cozinha. Realmente É, funcionava com gás de cozinha. E aí, infelizmente, eu não lembro o que que aconteceu. Teve uma faísca lá e explodiu. O cara, salvo engano, chegou a falecer. ixi, E aí tem um pois estado é. aqui no país que o pessoal fala que não usa fluido refrigerante, não. É gás de cozinha mesmo no ar-condicionado. Usa muito. É de tão- Eu não lembro é, mais. Me fugiu da memória. E aí é ar explodindo toda hora, né? Virar uma bomba. vai. Se tem corrente elétrica dentro do compressor, como é que faz? Se der uma faísca lá, o compressor dá um curto dentro dele, é uma bomba. E o microvazamento? E você vai lá. Como fala? Pois Vamos dizer é. que você está corrigindo uma, né? Tô ali instalando uma do lado da outra com microvazamento. A Hum, faísca é o que basta, né? É igual colocar que passa. fogo, você, por exemplo, jogar um balde de álcool e botar fogo bem longe do ponto que está o balde. O fogo vai consumindo tudo que está no ar até chegar no balde, né? Então o fogo vai É consumir verdade. o gás que está saindo até chegar na tubulação. E aí, meu amigo, vai virar quase um ano novo, né? Um fogo gigante aí, que infelizmente, muito provavelmente vai tirar a vida de quem está ali instalando. A legislação brasileira é muito, deixa qualquer um, né, assim, instalar ar, fazer qualquer coisa. Nos Estados Unidos já não é qualquer um, os outros países da Europa também. Não é qualquer um que faz tipo instalação elétrica ou até de um ar-condicionado, né? Exatamente, até por isso que por isso que eu disse para vocês, né? Eu tento passar aqui, eu poderia esconder muita coisa, poderia esconder isso, aquilo, mas eu tento trazer o maior número de informações, né, que eu tenho para vocês ficarem mais safos, porque o mercado experimentando, hoje o mercado tem pouca gente qualificada. Então o mercado nem experimenta direito, é uma pequenininha, uma parte muito pequena do mercado experimenta algo bem feito. E assim, se a gente tiver mais e mais gente fazendo bem feito, o mercado experienciando, né, melhores técnicos, melhores manutenções, é natural ir expurgando quem não faz bem feito. Então, por isso que eu fico sempre aqui dando uma dica, falo, pessoal, tem isso, tem aquilo, a gente faz assim lá, poderia tratar como segredo industrial, né? Mas Uhum, sempre o que eu posso para vocês também executarem da melhor técnica possível justamente para o mercado experienciar, né, manutentores melhores e com isso expurgar quem não está fazendo bem feito. Justamente é para isso. verdade. É um trabalho de sementinha, né? Estamos fazendo hoje aqui, daqui 7 anos, lá em 2030, quando abolir, né, o 22 aqui do Brasil, a gente já tem um mercado também mais qualificado e assim vai. É verdade. Pode continuar aí. Fechado. Então, né, a condensação dos equipamentos self-contained, em geral, é o ar por circulação forçada por meio dos ventiladores acoplados na própria unidade, o rabo quente. E tem self com condensação, né, a ar remoto. Então, a parte que tem a serpentina condensadora, ela fica distante, né,
da parte que tem evaporador e compressor. Então, o compressor sempre fica na parte interna, né, dentro da casa de máquinas. E ele pode ser também condensação a água, né, com torre de resfriamento, que também demanda, né, tempo, investimento, tempo não, espaço e investimento maior, só que o equipamento dura mais também. Na indústria, como eles têm torre de resfriamento e tudo mais, é mais comum a gente encontrar aí resfriados a água, né? Selfie não é tão usual pela questão do advento aí de chillers, né? Advento de VRF, mas ainda tem muito uso. Dificuldade dele é duto, né? Ficar colocando duto, mas de qualquer forma aí, a fotinha dele, né? De qualquer forma, ainda tem muito, muito mesmo na cidade. Tem muitos instalados. Outro é o rooftop, né? São condicionadores de ar semelhantes aos selfies, porém sua concepção de projeto permite que os mesmos sejam instalados ao tempo sobre a cobertura da edificação. Então fica no terraço. O selfie você precisa de casa de máquina, o rooftop você já não precisa. Você não precisa fazer esse investimento e nem usa, né, parte da sua área útil, fica comprometida com casa de máquina. Então, ó, da mesma forma que os equipamentos tipo o selfie contém, a distribuição do ar aos ambientes é realizada por meio de dutos. A diferença é essa para o rooftop. E temos os splits, né? Que é basicamente split é dividir em inglês, né? Então, os splits diferenciam por possuir unidade evaporadora separada da unidade condensadora. A evaporadora dentro do ambiente e condensadora fora, né? Os mini splits, né? Proporcionam melhorias quanto ao design dos aparelhos condicionadores de ar e quanto ao design da instalação como um todo. Então, você pode ver que cada dia mais tem equipamento bonito, né? Muito bonito. Esse dia atrás eu vi um LG que ele era uma cor meio grafite e espelhado, então funcionava como um espelho. Hoje em dia, arquiteto, né, ama esses ar-condicionados. Antigamente, o arquiteto só botava cassete, porque o ar-condicionado pode ficar exposto, vai atrapalhar a, a ideia que eles projetarem. Hoje em dia, não. Como está cada vez mais bonito, né? As evaporadoras, eles vão usando aí os raio-wall também, Professor, piso-teto também. Sim, Lucas? e a LG, vou te falar, já tirou aí, tem tempo esse aí, de Esse espelho. Eu aqui, já né? instalei dele já. É, eles agora lançou um, mas é todo preto, assim, ele é fosco, pretão fosco, mas não tem aquele espelho mais na frente. Ah, eu vi esse preto aí também. Esse é bonito, hein? Eu vi num projeto. Um pessoal tava construindo um escritório aqui na É pegada isso. industrial. Bonito pra caramba também esse pretão, hein? É, até a Gri também lançou um Jedi, É, um trem mesmo agora assim. nunca teve isso, acho que agora tá tendo. Tem gente preocupada com o design do equipamento e a aparência dele, né? Mas pode ver que cada Eu vez mais tenho você. um, Ah, eu comprei um da Mideia, ele é aquele. Igual de geladeira, escovado, dá escovado. aço É, escovado, só que que é saiu um isso? pouco. É, Tá só que igual o saiu um material de pouquinho dele, carro, né? rapaz. Não foi pra frente. É, não foi pra É, frente, não. é A porque Mideia lançou ele, muito bonito. tem um custo maior, mas ainda tá nichado porque querendo ou não, ainda tem muita gente aí especificando cassete, né? Cassete, 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 mas tem cada vez mais equipamento assim. Por exemplo, eu nunca fui ligado a essa parte de estética e design do equipamento, mas hoje em dia eu vejo que faz diferença mesmo dentro do ambiente, um equipamento mais bonito, valoriza. É verdade. E aí, né? É Então verdade. cada vez tem gasto mais com design e a figura, né? Que vai mostrar aqui. Esse aqui já não é. Tá até legalzinho, o design dele já é mais antigo, né? Esse equipamento aqui, salvo engano, ele é da Consul. Né? Eu acho que eu acho não, eu vi um desse hoje e não lembro mais qual que é o fabricante. Então, né, além da redução de ruídos, né, porque o condensador fica fora, aqui tem um compressor e interligando-se a unidade evaporador por meio de tubulações de cobre isoladas te- termicamente. Aqui, ó, o high-wall, né? Todos são splits. Então, split high-wall, um split cassete, né? Temos um piso-teto e o built-in, né? Ele fica dentro ali da laje. Um terror para fazer manutenção é esse aqui, o built-in.
Você fazer uma. Geralmente o pessoal coloca ele, esquece de botar uma bandeja, né? Nele, porque quando você vai lavar, como que faz? Se é uma bandeja, você vai molhar todo o forro, né? Todo o gesso. Então, o pessoal instala, mas não lembra da manutenção. É importante instalar uma bandeja, né, abaixo dele para acumular essa água quando for fazer a manutenção. Esse é o built-in. E aí ele funciona também de modo dotado. Então, os mini splits, assim como os aparelhos de janela, funcionam também com ciclo de refrigeração reverso para aquecimento do ambiente. Quando isso ocorre, na unidade evaporadora interna funciona como unidade condensadora e a unidade condensadora externa funciona como evaporadora. No caso mais de uma unidade evaporadora seja interligada à mesma unidade condensadora, tem-se a modalidade multi-split, funcionando como um sistema análogo ao central, em que o frio é produzido em uma unidade condensadora e distribuído para os diversos recintos a serem climatizados conforme a figura, né? E aí tem também o multi-split, né, que é um sistema central que dispensa a utilização de redutos de ar em cada unidade interna possui funcionamento independente. Então o multi-split já evoluiu, né, para o VRF agora, né? Tem muito multi-split, ainda tem, mas dependendo do número de condensadores que você precisar, você já precisa evoluir para um sistema de VRF, que aí também vem tomando bastante espaço aí no mercado pela concepção, né, de você com uma condensadora tocar várias evaporadoras. Certo, Lucas? Aí, professor, Sim. certo, o professor lá, o Grace, não é fã dele, não, do VF, Acho que a de gente jeito nenhum. conversou antes das férias, né? Ele tava. Você lembra, aham, eu te falei de entrar sem aula com É, ele aí, ele se não é fã ele, de jeito nenhum. se ele usou, né, o Schiller de base para comparar um VRF, aí sim, realmente o Schiller é muito mais eficiente, né? Só que acho que eu contei isso para vocês, né? Estou fazendo um projeto num órgão. Se eu colocar um Schiller lá, ele não tem espaço térreo e sobre a edificação não suporta o peso de um Schiller. E aí? Você tem cada ambiente, tem mais ou menos cada piso, né? Em cada bloco tem 30 salas. O que que eu vou usar se eu não posso usar Schiller? Selfie já tem É e não está verdade. sendo eficiente porque os usuários têm muita dificuldade de entrar em consenso. Leva a norma da Anvisa, leva termohigrômetro, bota na mesa do cara, só que infelizmente os usuários não utilizam como tem que operar. E quando tem muita gente, e aí você vai usar o quê? Só sobra o VRF, meu amigo. Que aí o cara usa de forma independente, né? Ele controla do jeito que ele quer. E aí você resolve o problema. Então o VRF ele tem uma saída de mercado. Pode não ser a melhor ideia. Acho que até no dia ele usou a questão do. Porque o VRF ele acaba, se todo mundo usar, ele acaba ficando subdimensionado, né? Porque ele tem que ser uma coisa, um custo-benefício. Senão você vai ter que ter uma condensadora muito grande. Tem esse ponto, mas no fim das contas acaba sendo muito usual uma solução bacana para situações igual essa que eu estou contando para você, que não dá para usar o chiller e você precisa de controle independente nas salas. E aí não tem Aí jeito, meu seria amigo. ruim também colocar 30 evaporadores, 30 condensadores no lugar, né? Não Como é tem que onde ia ser botar os 30 condensadores? condensador. Exatamente. Não O pode mexer na VRF também fachada. ele trabalha com a linha muito grande também, né? É, aí, meu amigo, ele é chato pra você achar vazamento, hein? E ele é todo É. sensível, a eletrônica dele é bastante truncada, você não consegue fazer muita coisa, tem que mexer em deep switch. Então, é mais chato mudar a manutenção, isso é fato. Não tem como, o VRF ele é enjoado, mas você manter bem e conseguir aí uma, for, uma forma de entrar na interface dele, né? Que infelizmente ele não tem também, mas você conseguir uma senha aí do fabricante, meu amigo, aí as coisas facilitam. Tem um custo mais elevado para manter, mas ele tem essa questão de resolver esses problemas aí pontuais. Certo? É, certinho. Show de bola. O Cristiano chegou aí também. Perguntar, o Cristiano chegou agora, o Cristiano vai estar gravado aí. A gente vem tocando aí desde as 8h30, né? Lucas, se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade.
Não, tá tranquilo. Até agora, a dúvida nossa vai ser, toda quinta vai ter aula. Você falou que a gente ia ter pelo menos 2 aulas por semana, né, professor? 2 por Pra gente semana? passar lá pros meninos depois, você prometeu pra gente, no do ano passado. Deixa eu te contar o que que aconteceu. No final do ano passado, eu estava ficando aqui com o número de turmas bem tranquilo, porque tinha chegado 2 colaboradores novos. Pois não é que os 2 saíram, cara, e eu voltei até o porradão de turma que eu tinha. Então eu saio de uma web e já entro na outra, saio de uma web e entra na outra. Aí dificulta eu corrigir. E eu queria realmente, porque a gente teve isso no começo. Foi com Ah, vocês que teve desenho você falou técnico. isso mesmo. Foi isso. Então o plano era esse. Só que os 2 que entraram, você acredita que já saíram? E agora até contratar de Ixi, novo, eu ganhei todas as turmas de volta. Tupido de turma. ixi. Mas aí, a ideia é, se contratarem rápido, eu realmente conseguir dar essas aulas a mais, entendeu? Porque até eu fico mais satisfeito porque eu consigo entregar mais para vocês. Até assunto que dá fora do conteúdo, igual a gente trocou figurinha agora, né? E aí Verdade. eu acho melhor. Só que eu preciso de tempo. Infelizmente, a saída que estava desenhada já não tá mais. Ah, não, beleza. Pior que na plataforma os meninos vão ficar bravos com o senhor, viu, professor? Porque É, a maioria falou que hoje não ia ter aula. Eles vão foi ficar a bravos. atualização da. Não, mas não vai não, tá gravado aí. A gente troca a figurinha depois, É verdade. tá? Fechado Beleza. então, Lucas? Quinta-feira tem aula, então. Você é toda quinta, 20h30. Uhum. Não, tranquilo. Então tá bom, Fechado. agradeço aí a presença, peço que vocês continuem estudando aí, né? Mantenham estudando pelo menos 1 hora por dia aí, né? Todo dia, para ir assimilando esses conhecimentos e chegando aqui mais safos, tá bom? Bons estudos aí para todo mundo, boa noite, fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Boa noite, professor. Com Deus. Até mais. Não, eu queria outro.